Olá, seja bem-vindo ao nosso módulo de aulas sobre antropologia. Meu nome é Júnior Meirelles e espero que este tempo que passaremos juntos seja útil para o seu aprendizado. Nesta aula, trataremos sobre o tema antropologia. Etimologicamente, antropologia é uma palavra formada por duas outras palavras de origem grega, anthropos, que significa homem, e logos, que significa ciência ou estudo. Unindo as duas palavras, podemos dizer que o significado de antropologia seria estudo do homem. Este estudo propõe um olhar integral sobre o homem e considera aspectos biológicos, sociais e culturais. Desta forma, é possível falar sobre a antropologia biológica, que estuda o homem e as implicações de sua evolução física, a antropologia social, que estuda seu comportamento em sociedade, e a antropologia cultural, que estuda a influência do homem sobre a formação cultural e a influência da cultura sobre o homem. Cabe à antropologia observar, analisar e compreender as inúmeras dimensões atribuídas aos seres humanos em sociedade, a fim de compreender suas modificações ao longo do tempo. Quanto ao conceito de antropologia, de acordo com Francisco Porfírio, mestre em filosofia, a antropologia é um ramo das ciências humanas, mais especificamente das ciências sociais, que tem como objetivo o entendimento das formações estruturais daquilo que foi produzido pela humanidade. Ainda de acordo com o autor, pode ser contabilizado como produção estritamente humana e, portanto, considerado objeto de estudo da antropologia a linguagem, a cultura, a ciência, a intelectualidade e o conhecimento racional. É importante destacar que a antropologia é o estudo do homem para além de um recorte temporal e territorial. Portanto, a antropologia não é apenas o estudo de tudo que compõe uma sociedade, mas é o estudo de todas as sociedades humanas, inclusive a nossa. Ou seja, a antropologia estuda as culturas da humanidade em suas diversidades históricas. Enquanto ciência, a antropologia começou a despontar em meados do século XIX a partir das descobertas de Darwin e sua teoria evolucionista, quando se concentrava na elaboração de teorias sobre a evolução do homem, sua sociedade e cultura. Mas foi só no século XVIII que apareceu pela primeira vez o projeto pedagógico daquilo que se tornaria a antropologia social e cultural. Neste contexto, com a ruptura com o pensamento religioso, os estudiosos deixaram de compreender o homem como fruto da criação divina e começaram, de fato, a procurar incessantemente pela origem humana, o chamado elo perdido que ligaria o homem moderno a seus ancestrais, os hominídeos. Com o passar do tempo, o estudo sobre o homem ganhou forma. Os cientistas começaram a se interessar pelos grupos humanos primitivos e seus costumes, cultura e características. De acordo com o nosso texto complementar, os pioneiros da antropologia enquanto ciência foram Franz Boas e Bronisław Manislowski. Boas foi um homem de campo, estudou tribos da Colômbia Britânica, utilizando a pesquisa microsociológica. Ele acreditava que tudo deve ser anotado e descrito minuciosamente, e que só o antropólogo pode elaborar uma teoria científica da microsociedade, detectando através dos diferentes materiais a expressão da unidade cultural. Com Boas, cada sociedade adquiriu o estatuto de totalidade autônoma. Ele foi o primeiro a criticar o evolucionismo e a mostrar que costume só tem significado se relacionado com o contexto no qual se inscreve. E por isso também foi o primeiro a salientar a necessidade de acesso à língua da cultura na qual se trabalha. Outro fundador da antropologia enquanto ciência foi Bronisław Manislowski, criador do conteúdo científico fundamental na antropologia. Manislowski viveu 4 anos em uma ilha, onde estudou aspectos da vida dos malanésios, como as práticas econômicas e de trocas, relações familiares, religião, mito e poesia. Ele considerava que a sociedade deveria ser estudada enquanto totalidade, tal como funciona no momento no qual é observada. Sua abordagem era analisar intensiva e continuamente a microsociedade sem se referir à sua história, pois acreditava que o que interessava não é saber como a sociedade chegou a ser o que é, mas saber o que é no presente momento através da interação dos aspectos constituintes. Ou seja, de acordo com Manislowski, uma sociedade deve ser
estudada em si, independentemente do seu passado, tal como se apresenta no momento no qual é observada. Portanto, com Manislowski, a antropologia se torna a ciência da alteridade e, para ele, as sociedades de costumes diferentes têm significados e coerências próprias, com sistemas lógicos perfeitamente elaborados. É importante destacar que Manislowski preocupou-se em abrir fronteiras disciplinares, considerando que o homem deveria ser estudado articulando o social, biológico e psicológico. Para a teoria do funcionalismo elaborada por Manislowski, o indivíduo sente necessidades e cada cultura vai satisfazê-la criando instituições econômicas, jurídicas, políticas e educativas para dar respostas coletivas organizadas, resultando em soluções para atender às necessidades. Encerramos aqui nossa aula sobre antropologia. Na próxima aula, veremos sobre as perspectivas históricas da antropologia. Até a próxima aula.